Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, este é o programa da Igreja Cristo Vive, o programa Posso Crer no Amanhã. Todos os dias, pela graça de Deus e por causa do amor e da soberania de Deus, eu volto para ser instrumento de Deus para a sua vida, para ser um motivador da sua vida, um encorajador, fazer você acreditar que Deus tem algo muito melhor do que você imaginou até o dia de hoje. Foi Paulo, usando palavras do profeta Isaías, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, sobre aquilo que Deus tem preparado, já existe para aqueles que o amam. Você não pode ficar preso ao seu passado, você não pode continuar querendo viver vinho novo e colocar em odres velhos. Deus tem algo muito grande para a sua vida. Você tem que estar aberto. Você tem que se imaginar esse vencedor que você é. Você tem que aceitar, receber no seu espírito: Senhor, eu não nasci para perder, para ser derrotado, fracassado, apoucado, diminuído, envergonhado. Você não pode aceitar isso. Quem limita você é você mesmo. É aquilo que o homem imagina em sua alma, que é o que ele é. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então vamos ouvir a palavra, vamos viver a palavra, vamos acreditar, vamos olhar para dentro e dizer: Senhor, hoje é o meu dia. Não importa, talvez haja alguém dizendo: mas eu fui ao médico e o médico disse que eu tenho um câncer, que eu tenho uma doença incurável. Olha, creia no Deus do impossível, o Deus da Bíblia, aquele que se fez homem e que é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele derrota agora essa doença, ele acaba com esse fracasso agora, ele elimina esse espírito de mediocridade que muitas vezes você dá foco. Você fica focado na mediocridade, no problema, no drama do país, naquilo que a notícia mostra, em vez de se focar em Deus. Por isso é que a derrota muitas vezes anda à sua volta. A hora é dizer: não, Senhor, hoje é o dia. Hoje eu me vejo como um vencedor. Hoje eu começo o meu dia, eu termino o meu dia por cabeça. Hoje eu vou viver o que a Bíblia manda viver. Eu não vou viver menos do que isso. Creia, por favor. Aceita esta condição de Deus na sua vida. Você não nasceu para ser um derrotado, um fracassado, um doente, acabado aí na sua televisão, com o controle remoto atrás de uma voz, outra voz. Quem sabe até você tem dentro da sua casa amuletos, ídolos, que já foram consagrados ao demônio. Quem sabe você até tem uma peça de roupa num altar de magia negra, de feitiçaria. Quem sabe você entregou uma fotografia sua para aquela moça que disse que tem lá não sei o quê, abaixada uma senhora que invoca os mortos. Amado, rompa com tudo isso. Há um Deus vivo, Jesus Cristo. Ele te ama, Ele te quer bem. Você é muito precioso, você é muito preciosa para ser joguete nas mãos de religiosos, de falsidades, daqueles que transformam a graça em libertinagem. Não aceite isso. Você tem um Deus soberano que quer governar e vai governar a sua vida e vai colocar você no lugar que sempre você deveria ter estado. Então é a hora da fé. É a hora de você realmente dizer: Senhor, eu me reconcilio, eu me entrego, eu quero aquele momento, sabe, aquele
Sabe aquela conversão? Há um momento de Deus, né? Há um momentum em que a pessoa realmente se entrega, reconhece e diz: Senhor, não vou mais viver por mim, vive em mim. Chama-se a reconciliação com Jesus Cristo. Creia nisto. Deus tem algo muito precioso para a sua vida. Deus tem um lugar muito mais alto do que você imagina. Aliás, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Ele disse: eu é que tenho pensamentos de paz para te dar o fim que desejas. Qual é o fim que você deseja? É numa cama de um hospital? É abandonado pela família? Qual é o fim que você deseja? Você não está pensando que você pode ter a sua casa própria, pode ter o seu empreendimento, pode sair da penúria. Sair da penúria. Você sabe que nos tempos de Isaac havia penúria, havia fome. E diz que ele começou a semear e cada semente que semeava, Deus lhe dava 100 de volta. Então a sua vida pode ser a grande semente diante de Deus. Entregue-se. Entregue a sua vida a Jesus. Confie nele. O mais, ele vai fazer. Já está fazendo. Começou agora a fazer em nome de Jesus. Muito bem. Vamos lá ao nosso livro de Gálatas. Vamos com lucidez. Eu gosto muito dessa palavra lucidez. Luz. A pessoa está lúcida em relação ao plano de Deus para a sua vida espiritual. Nós estamos vendo uma carta que Paulo escreveu à igreja dos Gálatas, que foi fundada por Paulo, mas que depois a lei, Pedro, Tiago, Marcos, João, invadiram a igreja. E Paulo diz: olha, é uma insensatez. Você começou pela pregação da fé e agora está voltando para as obras da lei. Você está fazendo na carne o que começou no Espírito. Então, hoje nós vamos falar sobre Gálatas 3, 11 em diante, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós temos aqui pensamentos de Deus. Oh, profundidade de pensamentos. É nele que estão todos os pensamentos da vida eterna. Então Paulo começa por dizer: olha, ninguém é justificado diante de Deus pela lei. O que é lei? O que é graça? Lei é o evangelho da circuncisão, é para os judeus. Graça é o evangelho da incircuncisão para os gentios. A Bíblia diz que se eu tentar, como um chamado da graça, viver com as obras da lei, a Bíblia diz: não sou justificado. Porque ele no versículo 10 tinha dito: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Você imagine uma pessoa que deseja viver uma vida espiritual verdadeira, intensa, honesta, e adentra um lugar que tem uma placa dizendo igreja, e lá é pregada a lei de Moisés, o judaísmo, aquilo que é judaizante, chamadas as obras da lei. As obras da lei anulam totalmente o sacrifício de Cristo, anulam a graça de Deus. Paulo disse isso aos Gálatas: eu não anulo a graça de Deus, pois se eu tenho que seguir as obras da lei, Cristo morreu em vão. E meus irmãos, eu lhes digo e lhes assevero que para a grande maioria daqueles que são cristãos no mundo, Cristo morreu em vão. A morte de Cristo, o sangue dele não serve para absolutamente nada. Isto é insultar, isto é pisotear o sangue da aliança, isto é anular a graça. Então, Paulo está dizendo: olha, o justo vive por fé. Eu creio que aqui
está a chave da vida espiritual. É que às vezes as pessoas dizem, mas só por fé? Não precisa misturar um pouco de sacrifício, um pouco de óleo, de sal, fogueira santa, pagar o preço, passar a noite sem dormir. Não, diz, o justo vive por fé. E o que é a fé? A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. A fé, disse Paulo aos Hebreus, é a certeza, é a convicção de fatos que se não veem, mas que se esperam. Pastor, e como é que vem a fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé é um dom sobrenatural, não é uma crença que está dentro da minha carne. É um dom de Deus que me faz crer, primeiro em Cristo para a salvação e depois para uma vida vitoriosa. Então, Paulo diz, o justo vive por fé. E eu sei que isto é muito difícil, porque as pessoas, a carne das pessoas é muito religiosa. Elas gostam de pagar o preço, elas gostam de dizer, veja, eu estou fazendo obras. Só que a Bíblia diz, nós fomos chamados, somos feitura de Deus, preparado para boas obras, que foram preparadas de antemão. Boas obras não são as obras da lei. As obras da lei são sacrifícios, vigílios, jejuns, batismos, paga o preço, olha o demônio, olha o diabo, cuidado, vai ficar, até aqui nos ajudou o Senhor. Isto a irmã Cisporina diz todos os dias e o Godofredo corrobora. Fé é o que agrada a Deus. Ele diz que ele tem uma medida e repartiu por cada um a mesma medida que Cristo tem. Nós temos a fé de Cristo, a fé santíssima, a fé poderosa. E neste pacto não há obras. Paulo diz, se é por obras já não é graça, se é graça não é por obras. O que a igreja tradicional faz? Faz os gentios viverem como judeus? Não, faz os gentios serem obrigados a viverem como judeus. E ai daquele que não segue essa regra na maioria dos lugares, que é excluído, é excomungado, é humilhado. Então, obrigam os gentios a viverem como judeus. E se eu, como gentio, que tenho que viver por fé, começar a viver como um judeu, pagando preço, abluções, batismos, sacrifícios, dias de festa, comidas, bebidas, amado, cristianismo não serve para nada. A obra de Cristo é em vão. Isto é muito sério. Por quê? Porque Paulo disse, olha, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Então diz a Bíblia que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Significa que se eu começar a viver as obras da lei, eu vivo maldição. Isso é dramático. Você está entendendo? Estou falando com a Bíblia na mão. Isso é dramaticíssimo. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou, quer dizer que Ele foi o nosso substituto. Ele se colocou no meu lugar, no seu lugar, se fez maldição e disse para que nós livres, olha, é muito importante isso aqui, vamos lá? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até a nossa vida. Então Ele foi o nosso substituto. Ele nos resgatou da maldição da lei. Já resgatou da maldição da lei, não é verdade? Já resgatou da maldição da lei. Se Ele resgatou, como é que eu vou me envolver com a maldição da lei? É por isso que grande parte daqueles que deveriam ser cabeça, vencedores, maravilhosos na vida espiritual, empolgante, feliz, a grandeza da glória de Deus, são pessoas extremamente depressivas, derrotadas, infelizes, com medo do inferno, medo do diabo. É assim que as pessoas vivem, quando Deus tem uma posição espiritual muito mais elevada do que você sonha. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Minha pergunta é, resgatou ou não resgatou? Tenho eu que andar na maldição da lei ou fui resgatado? Então nós temos que ser honestos diante da palavra, temos que ser honestos. Cristo nos resgatou da maldição ou não? Quer dizer que a lei é uma maldição.
E ele disse que Cristo nos resgatou, nos tirou de lá da maldição. Pastor, o senhor na igreja não jejua, não passa óleo na cabeça das pessoas, não dá sal, o senhor não faz esse mercantilismo todo que se faz com o povo de Deus? Não. Deus me livre eu tocar numa ovelha ou na glória de Deus. Eu não posso pegar uma ovelha que foi resgatada pelo sangue, já aconteceu, agora só tem que saber disso. Foi comprada a preço de sangue, foi resgatada da morte, foi tirada da maldição da lei, e dizer, meu amado, apesar de tudo o que a Bíblia diz, aqui na nossa igreja você primeiro tem que passar nas águas. E aí sim, a água vai te tirar tudo, todo o mal. E aí você, quer dizer, ele está dizendo, Cristo, tu não fizeste nada. O sangue dele não me deu eterna redenção. Eu ainda tenho que fazer o que a tribo dos essênios fazia, que nem Cristo batizou ninguém. Você sabia disso? Cristo não batizou ninguém. João Batista disse às pessoas, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha pergunta é, tirou ou não tirou? Tirou o pecado ou não tirou? Tirou a maldição ou não tirou? Tirou o castigo ou não tirou? Como é que você está pegando o que ele te tirou para você se sentir maldito? E então eu tenho que sangrar os meus joelhos e ficar uma noite sem dormir e uma semana sem comer. Então eu estou trazendo de volta o que ele levou. Pastor, mas a tradição invalida a palavra, meu amado. A tradição gera o que Jesus dizia, olha, eu fui a muitos lugares, eu não pude fazer nada, porque eles estavam tão céticos, tão duvidosos, que eu não pude operar lá um milagre. Então ele diz, ele nos resgatou da maldição da lei, eu acredito nisso. Eu não tenho nenhuma maldição na minha vida. Pastor, maldição é doença, é pobreza, é miséria, é tísica, é febre, é perda, é apocamento de vida, é ser cauda em vez de cabeça, é não ter para emprestar, não ter para viver. Isso é a maldição da lei. Ah, você acha que Deus, se você lhe pede pão, ele vai te dar pedras? Se você lhe pede peixe, ele vai te dar cobras, serpentes voadoras e áspides? Então diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição, para que a bênção de Abraão chegue até nós. E chega pela fé, o Espírito prometido. Então, é muito interessante você entender que Cristo se fez maldição em nosso lugar, foi o nosso substituto, para que a bênção de Abraão chegue pela pregação da fé no Espírito. É muito interessante quando isto vem como algo, luz, como arrancando os camas dos olhos, véus do coração, onde se começa a entender, gente, o véu se rasgou ou não rasgou? Rasgou. Eu tenho acesso ao Santo dos Santos ou não tenho? Tenho. Agora eu vou costurar o véu de volta para dizer que não tenho acesso? Ou isso não será um outro evangelho? Ah, porque a discussão de Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, foi essa. Vocês estão recebendo um outro Jesus, um outro evangelho e um outro Espírito. Quem é que está fazendo isto? Ah, aquela mesma serpente que enganou Eva e tirou da simplicidade e pureza devidas a Cristo, disse Paulo. Eu estou vos preparando como uma noiva virgem pura para um só esposo que é Cristo. Olha, quando você começa a viver estas verdades, amado, ninguém mais te engana. Ninguém mais te arrasta para o fundo do poço. Ninguém mais te diz, porque Cristo te abandonou, o Espírito saiu, apagou o nome do livro da vida. Que nada. Ele disse que de modo algum eu apagarei o teu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu o confessarei diante do Pai. Então ele foi o nosso substituto. Ele se fez maldição no meu lugar. Para quê? Para que eu não tenha mais maldição. Então essa maldição que está sobre a nossa nação não pode tocar em quem tem a bênção de Abraão. Ou Deus não seria Deus. E quem tem a bênção de Abraão tem direito à prosperidade, à abundância, à saúde, à felicidade, ao bem-estar. Amada, a bênção de Abraão é completa. Você sabe por que a bênção de Abraão
se manifestou na vida dele? Porque ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Ele usou a fé. Eu queria terminar lhe dizendo, se ele foi o nosso substituto, nós não temos mais que carregar nenhuma maldição. E não podemos mais nos omitir de dizer, eu não anulo a graça de Deus. Se eu sou justificado pelas obras da lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Será que Cristo morreu em vão para você? Será que aquela morte maldita da cruz do Calvário, ele não se fez maldição e ele quer ver os filhos dele malditos? Você pode entender isso aí? Que Deus é esse que quer ver sangue no joelho? Que Deus seria esse que só se agradaria de mim se eu fizesse sangue no joelho, me arrastasse até romper as patelas e dizer, olha, está vendo, Senhor, estou aqui todo ensanguentado. Você não sabe que ele já se fez castigo, já se fez maldição no nosso lugar para que a bênção da mão chegasse até nós? Creia nisto. Deus tem algo muito forte para a tua vida. Gente, Deus tem algo muito forte para a sua vida, muito poderoso. Creia, receba, tome posse em nome de Jesus. Finalmente chegamos a esta quarta-feira bendita. Logo à noite, o apóstolo vai estar na igreja falando sobre família. Nós estamos agora num mês muito importante. Todos os cultos nós estamos orando, porque Deus assim permite, com imposição de mãos também. E estamos falando nesta quarta-feira, estaremos falando sobre fundamentos espirituais. Se o justo não tem fundamentos, o que é que ele pode fazer? Nada. Então nós estamos trazendo fundamentos à família, valores que você não pode aceitar e valores que você tem que receber. Você não pode ser tolerante com o pecado. Você não pode aceitar o que Deus reprova. E nós vamos trabalhar nisto para que as famílias recebam esta manifestação da plenitude da graça de Deus, da grandeza de Deus. Vai ser uma bênção muito grande. Eu quero lhe deixar um convite, logo mais 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro do Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres. Antes de terminar o programa, eu quero agradecer muito a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, que acredita neste apostolado, que ombreia este apostolado, que tem a visão do reino. Amado, onde não há visão, o povo perece. E esta visão que Deus nos deu de pregar o Evangelho é algo muito importante. Isso está no nosso sangue, está nas nossas entranhas. E eu quero lhe fazer um pedido muito especial, muito amoroso, mas muito forte e importante. Nós não podemos permitir que este programa saia do ar. Não podemos permitir. Se esta voz sair do ar, amado, acaba-se a esperança para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu preciso que você me ajude cooperando com esse programa. Ligue para mim, 3017 90 90, uma das bispas da igreja vai atender. Solicite um carnê de cooperação. Quem sabe você pode nos ajudar com 10 mil reais por mês. Tem um empresário que pode dizer, pastor, eu quero ajudar a pagar aí um mês deste programa. Pessoas dizem, eu tenho 1.000 reais, 500, enfim, o que estiver no seu coração. Se isto for de Deus, por favor, aceite o meu desafio, ajude-nos, seja um investidor do reino, salve almas. Pastor, mas eu não tenho nada. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, não diga que você não tem nada. Se você disser que não tem nada, você não imagina quantas pessoas têm menos do que você. O que você tem a bênção de Deus. Se você for um semeador, pega uma semente e semeie, para que Deus possa alargar a sua vida e dar-lhe aquilo que você precisa, que é a plenitude de vida, as questões materiais também, tá bom? Posso contar com você? Ligue 3017 90 90 em nome de Jesus. Vamos terminando o programa. Eu agradeço muito a Deus, muito, 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 todo o meu coração de poder estar aqui todos os dias. Amanhã, quinta-feira, é a bispa Ana Carolina e o bispo Sérgio. Sexta-feira, a nossa bispa Primasa, minha amada esposa. Temos aí um trabalho, nossa família apostólica toda focada no reino. Toda a nossa família, do apóstolo aos netos, todos servem à obra do Senhor. Minha gratidão por isto.
Que adiantaria se eu ganhasse o mundo inteiro e não estivesse com a minha família firme no altar? Não é verdade? Seria uma perda irreparável. Amanhã nós voltamos então. Logo à noite, 7h30 da noite, o grande culto da família. Fundamentos da família. Eu volto amanhã. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, o governo da igreja, nossa equipe de televisão. Nós nos unimos e dizemos: a bênção de Abraão está na sua vida. Você já é um abençoado. Graça e paz e até amanhã. Na minha terra se diria Mungueno. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.